Real 2023. Olha o enunciado ali, ó. A base de uma pirâmide é um hexágono regular de lado A, e todas as demais arestas dessa pirâmide têm comprimento 2A. Logo, o volume dessa pirâmide é... Perceba que nós temos as respostas em função de A. Então, nós só precisamos, na própria pirâmide, colocar estes valores dados pelo enunciado. Na realidade, os valores, como eu disse, em função de A. Então, veja, primeiro ele disse que a base é um hexágono, né? Então, eu já fui lá no GeoGebra, deixei ali prontinho para ficar mais fácil a gente entender. Então, está ali um hexágono regular e o lado do hexágono é A. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Está aqui o lado A. Então, todos os lados do hexágono equivalem a A. Muito bem. Aí nós temos como o outro dado que as demais arestas têm comprimento 2A. Perceba o seguinte, essa pirâmide ela tem as arestas da base e as arestas laterais. Então, as demais arestas são as arestas laterais. E ele disse que estas arestas equivalem ao dobro da aresta da base, né? A aresta do hexágono. Eu já deixei aqui pronto, aqui só para você lembrar, né? Em vermelho, veja, nós temos aqui uma relação bem importante, né? Você vem lá do vértice da pirâmide até o centro da base, está aqui, né? O centro da base. E aqui você determina exatamente quem? A altura da pirâmide. Chamei ali de H. Repare que este segmento aqui, que está na base, ele vai do centro a um vértice, ele é o que a gente chama do raio da circunferência circunscrita. E como é um hexágono, então nós temos este raio tendo a mesma medida do lado, né? Do lado da base, ou da aresta da base. Lembre-se então que o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Você vai do centro até qualquer um dos vértices, e aí você determina triângulos equiláteros. Então, hexágono regular, 6 triângulos equiláteros. Né? Se eu fizer esse segmento aqui, ó, veja, ó, este aqui, eu já mostro para você que aqui há a formação de um triângulo equilátero de lado A. Mas lá na nossa relação que eu estava me referindo, nós temos a altura. Então, aqui nós temos um ângulo reto, onde um dos catetos é A e o outro é 2A. Então, eu posso determinar, através do teorema de Pitágoras, uma relação entre o H e o 2A. Por que eu vou fazer isso? Porque lá no enunciado, né, ele disse que ele quer o volume da pirâmide. E aí nós vamos lembrar que o volume de uma pirâmide é 1/3 de quem? Da área da base, né? Vou pôr um Bzão aqui, né? Quem que é a área da base? A área da base é exatamente 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E vezes quem? E vezes a altura. Então, eu preciso determinar essa altura. Feito? Então, vamos lá. Eu vou fazer, então, Pitágoras aqui neste triângulo retângulo. Então, eu tenho hipotenusa 2A. Então, eu faço 2A ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é a aresta da base, que é A, então A ao quadrado, mais o outro cateto é a altura da pirâmide ao quadrado. Fechou? Bom, 2A ao quadrado equivalem a 4A ao quadrado. Aí eu já transponho aquele A ao quadrado, eu fico com menos A ao quadrado. Isso vai dar a altura da pirâmide ao quadrado. Percebeu que aqui dá 3A ao quadrado. E isso é a altura ao quadrado da pirâmide. Bom, agora eu vou fazer então a raiz quadrada
de 3A ao quadrado. Fechou? Então, eu tenho que o h vai ser o quê? H é a raiz quadrada de A ao quadrado é A, raiz de 3. Né? Então, esta é a relação que eu tenho entre a altura e a aresta da base. Agora eu posso calcular ali a área da base, né? Lembra que eu chamei de B? Então é só lembrar assim, ó. São 6 triângulos equiláteros. Qual que é a fórmula da área de um triângulo equilátero? É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? E o lado nada mais é do que o azinho lá, a aresta, né? Então, quer dizer que a base vai ser... Aqui já dá para fazer uma simplificaçãozinha, né? Ó, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Então, eu posso escrever 3a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E, finalmente, eu vou lá no volume, né? Então, lembra? Volume é 1/3 de quem? Da área da base. Então, 3a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, e vezes a altura que nós calculamos ali do lado. Né? A altura é a raiz de 3. Feito? Bom, aqui eu posso simplificar, ó. 3 com 3 vira 1 e 1. E aqui eu tenho um produto, ó, a ao quadrado vezes a. A ao quadrado vezes a é a ao cubo. Repare que aqui eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 9, né? Ou raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Mas lá embaixo ainda tem um 2. Então, o volume pedido em função do azinho é a ao cubo vezes 3 sobre 2, que a banca colocou aqui, né? A ao cubo vezes 3 barra 2, e isso está na letra C. Fechou? Viu? Então, aí você teve uma aplicação, né, da geometria espacial com a fórmula, a relação, né, do volume dessa pirâmide hexagonal regular. Valeu! Bons estudos, rapaziada! Até a próxima! Tchau, tchau!